Destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Bom, Trump já começou a dar as canetadas que pegam no Brasil aqui, hein? Daqui a pouquinho a gente comenta. Vamos ao que temos aí para hoje, nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, já. Tá bem, semana começando, o mercado financeiro com o dólar quase estável, uma pequena queda de 0,1% nesse momento. O mercado de câmbio é R$ 5,78. O que está reagindo é o mercado de ações. A índice Bovespa com boa alta nesse início de semana de 1,2% nesse momento. Lá fora, petróleo sobe 1,2% a $75,50 um barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, soja caindo um pouco na Bolsa de Chicago, agora há pouco, estamos no intervalo da sessão eletrônica, queda de 0,2%. Reflexo aí de preocupações com a eventual decisão do governo Trump de taxar importações chinesas, e isso pode fazer com que os chineses diminuam ou deixem de comprar soja americana. É um dos fatores que está determinando essa queda nos preços da soja em Chicago. Trigo sobe um pouco, 0,3%, milho também, 0,2%. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, 1,6%, e o café está vindo, não tem jeito, disparando novamente, alta de 2,6%, café arábica na Bolsa de Nova York. Claro que isso impacta diretamente nos preços internos aqui no Brasil também, já que o que é reflexo essa alta da própria situação da safra brasileira, temores de perdas muito fortes na produção da próxima safra, que vai ser colhida agora a partir de junho. Café robusto em Londres também com alta, 1,6%, e o açúcar também valorizado em 1,7% nesse momento. Boi gordo no mercado futuro B3 despenca, caindo 1,9%. A gente tem visto quedas também no mercado físico recentemente, lá no interior do país. O mercado refletindo já o ingresso de safra nova de boi gordo no mercado, uma certa retração da indústria também nas suas compras para a produção de carne bovina, embora o mercado para exportação ainda esteja prometendo um bom desempenho para esse ano, Tavinho. Pois é, Silmar. E o povo está reclamando aí, não é só do café, não, é de tudo, do aumento de tudo. Combustíveis também tiveram uma alta maior, o governo continua tentando aí saídas para fazer baixar preços dos alimentos. Esse é se o governo fosse São Sebastião, seria uma das flechas que o atinge, talvez. Uma das que está num ponto nevrálgico, porque sobre isso influi diretamente popularidade, tem uma eleição presidencial majoritária no ano que vem, governo aí de interesse em cargo majoritário de presidente, querendo fazer governadores, deputados, senadores, etc. e tal. E aí não consegue resolver esse problema. Mas não é tão simples assim. Existem, por exemplo, você explicou, no do café tem as questões internacionais aí. O Brasil é o maior produtor mundial de café, está com problema aí, a safra que vem aí não deve ser das melhores, tem problemas climáticos, e vai tudo seguindo na ladeira, né? Agora, sem dúvida alguma, o combustível é que acaba puxando tudo aí, porque o combustível, o Brasil anda a gasolina e a óleo diesel, infelizmente, né, Silmar? Você viu nos Estados Unidos, dando ovos nos supermercados, o ovo está sendo disputado a tapa lá pelos consumidores dos supermercados americanos, por conta de gripe aviária, tá vendo, afetando os plantéis de aves nos Estados Unidos, que é um grande produtor de aves e também de ovos, além de grande, principal consumidor mundial também, faltando ovos lá no supermercado, uma situação inédita nos Estados Unidos, por conta desse temor de gripe aviária. Tanto aí, ovos sendo disputados pelos consumidores dos supermercados, e olha lá, não tem ovo para todo mundo, está havendo até restrição ao consumo por conta dessa dificuldade que ninguém esperava que acontecesse num país que sempre teve abundância de qualquer tipo de produto, especialmente alimentos. E roubaram até uma carreta de ovos ali, está no noticiário. Você imaginou roubar uma carreta de ovos nos Estados Unidos? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Aqui, o crime organizado aí rouba carreta de tudo, até de alfinete, se tiver, rouba. Agora, uma carreta de ovos nos Estados Unidos, é inusitado isso, né? Que tempos, hein, Silmar? Que tempos.
E tempo, né? E tempo, né? Falando nisso, vamos falar um pouquinho aqui já, né? O Trump já começou a dar as suas canetadas, a do aço e o alumínio é para todo mundo, 25%, mas essa já pega o Brasil, que é um grande fornecedor de aço para os Estados Unidos. O Brasil não se manifestou ainda oficialmente. Não, ainda não, até porque eu acho que não foi ainda oficializado esse aumento de tarifa. E o temor aqui, no caso do agro brasileiro, é eventualmente uma exigência aqui de o Brasil importar etanol dos Estados Unidos. São os dois maiores produtores mundiais de etanol. O Brasil tem uma taxação sobre etanol importado dos Estados Unidos, porque não precisa de etanol aqui, a gente tem produção própria. Mas Donald Trump quer desovar aqui, até para agradar os agricultores americanos, os estados que produzem etanol, lá que são na zona agrícola americana, lá do meio oeste. E uma das exigências aqui é aumentar as exportações de etanol americano. E o Brasil é um dos visados, porque tem consumo de etanol, portanto é um país que tem condições de consumir etanol. Só que a gente tem produção suficiente e, portanto, esse seria um temor aqui de uma exigência de Donald Trump de abrir as portas para o etanol americano aqui para o Brasil. Vamos ver o que vai dar isso aí. Não tem ainda uma confirmação disso, mas é um dos temores do governo brasileiro. Bom, vamos lá. Mudando de assunto, projeção do PIB para 2025, este ano e o ano que vem, recuou segundo o Boletim Focus dessa semana. A estimativa para o PIB de 2025 recuou de 2,06% para 2,03%. Para 2026, o relatório indica queda de 1,72% para 1,70%. Embora a queda do PIB, a projeção para a inflação de 2025 e 2026 seguiu em ritmo de alta nesta semana. Para 2025, a estimativa subiu de 5,51% para 5,58%. Já para 2026, a projeção elevou 0,2%, fechando em 4,30%. A taxa Selic para este ano foi a única que se manteve, frente às estimativas da semana passada, permanecendo em 15% pela quinta semana consecutiva. Se manteve, mas o que significam esses novos números, Silmar? No passado, a gente tinha uma situação de inflação em alta, porque a economia estava crescendo, né? O PIB estava crescendo, cresceu cerca de 3,5% no ano passado, a inflação acompanhando, por conta de crescimento da economia. Esse ano está uma situação inversa aqui, muito preocupante, tá vendo? Tendência de inflação crescente e com o PIB caindo. Esse é o dado que mostra, os dados que são mostrados pelo Boletim Focus dessa segunda-feira. Claro, são reflexos de expectativas dos agentes consultados pelo boletim, mas são preocupantes, porque refletem realmente uma tendência praticamente confirmada pela realidade. Em tendência de inflação agora prevista para o final do ano em 5,58%, era 5,51% até uma semana atrás, essa é a média das expectativas dos que são consultados pelo Boletim Focus. Eu sei que tem gente que prevê até mais alto que isso aí. Na média, já uma alta significativa. Muito acima da meta, do teto da meta do Banco Central, que é 4,50%, portanto, também 5,58%, mais de 1% acima do teto, não da média. E para o ano que vem também, 4,30%, a perspectiva até uma semana atrás era 4,28%. Então, o pessoal também está pessimista com a inflação para o ano que vem. E isso numa situação em que o próprio setor aqui prevê uma queda do PIB, ou seja, diferente do ano passado. Uma coisa, a economia crescendo, a inflação cresce, é quase natural, mas com a economia caindo, a inflação subindo, isso é muito ruim também. PIB tendência de queda para 2,03, ou seja, um crescimento de 2,03, mas abaixo do que era previsto até uma semana atrás, que era 2,06%. E bem abaixo do ano passado, que foi 3,5%. E para o ano que vem também uma expectativa de um crescimento de apenas 1,7% na economia brasileira, PIB para 2026, uma semana atrás era 1,72%. Então o pessoal está ficando pessimista com o crescimento da economia num cenário de inflação elevada. Isso é muito ruim, pelo menos como indicativo aqui dos consultados pelo Boletim Focus do Banco Central também. Com a barba de molho, viu, Silmar? Você conhece, sabe aquele restaurante que a gente almoçou uma vez, que a gente até tomou uma taça de vinho, um vinho de mesa, gaúcho, né? E que você falou, isso aqui me lembra quando eu aprendi a tomar vinho com meu pai, que eram esses vinhos de mesa. Pois é, eu sábado dei uma passada por lá, eram 2h da tarde. Você conhece o tamanho daquele restaurante, sempre cheio. Tinham 2 mesas, Silmar. 2. Eu fiquei lá mais ou menos 1 hora.
Trocaram, saíram essas 2 mesas e entraram mais 2. 3 horas da tarde, sábado. Pico. Não está fácil não, hein? Hã? Imagina. Você sabe que hoje eu acordei bem cedo, porque já fui botar a voz para trabalhar logo cedo, né? Saí de casa às 6h30 da manhã, nas minhas outras atividades com a minha voz, e já falei bastante hoje. E não deu tempo de tomar café da manhã em casa, e aí eu cheguei um pouquinho antes aqui na TV, aí fui aqui em frente no restaurante que tem aqui, lanchonete, pedi um pão com ovo, um copo de leite. Paguei R$14. Acho que era ovo americano, Silmar. Importado. Você gosta de pão com ovo, Silmar? Detesto. Então vamos mudar de assunto. Sabia. As colheitas de soja e milho seguem avançando no Brasil. A colheita da safra 24-25 da soja avançou 6%, frente à semana anterior, alcançando 15% da área total. Paraná segue na frente, com 1/3 da área de soja já colhida, seguido pelo Mato Grosso, que também avança mesmo com as condições climáticas adversas. O Rio Grande do Sul também se recupera após um mês de estiagem. A chuva alcançou o estado. E o milho avançou para 18% frente a 14% da área colhida na semana anterior. Essa semana, São Paulo deu início à colheita dos seus primeiros talhões. É isso, Márcio. Soja e milho. Deu uma melhorada aqui, mas continua atrasado, né? Não preocupa um pouco com o atraso por conta de clima, né? Ou falta chuva, ou chove demais. Era o caso do centro do país, especialmente Mato Grosso. Estão vendo aqui, segundo essa agência que faz esse levantamento, 15% colhidos até agora. No ano passado, na mesma época, era 23%, no caso de colheita da soja, né? Então, continua atrasado. Avançou em relação à semana passada, mas continua atrasado. A boa notícia é que avançou. Deu uma melhorada no clima, deu uma folga. Tínhamos 9% semana passada, aumentou para 15%. Avançou também a colheita do milho de primeira safra e também um avanço do plantio da safra de milho de segunda, a safra principal, que é a segunda, que está em plantio nesse momento. Também deu uma boa avançada por conta disso, mas também atrasado em relação ao ano passado, na mesma época. Estamos com 20% agora, o ano passado 38% na mesma época. Ou seja, continua o atraso, a boa notícia é que houve um avanço. Vamos ver como é que se comporta o clima daqui para frente para dar uma normalizada. A preocupação que existe no momento é que atrasou muito a colheita da soja até agora, consequentemente atrasou muito também o início do plantio do milho de segunda safra. Isso cria um risco lá para frente, porque um atraso no plantio do milho vai atrasar também a colheita, vai atrasar as chuvas, por exemplo, normalmente terminam no centro-oeste aí pelo fim de março, início de abril. Portanto, tudo que é plantado muito tarde acaba pegando um período muito seco lá em abril, já quando ainda há muita vulnerabilidade do milho no campo. Portanto, não é bom isso aqui quando falta chuva nesse período. Então, essa é a preocupação que existe no momento. Talvez alguns agricultores até deixem de plantar toda a área que vinham projetando, no caso do milho, com medo de perder isso lá na frente. Vamos ver como é que se comporta o clima daqui para frente. Já que você falou em milho, eu estava ouvindo o rádio hoje na minha andança pelo trânsito, né? E aí fizeram um comentário lá que você falou que odeia pão com ovo. Tem uma coisa que é ruim, é café de milho, que não é café, né? É uma bebida de milho tipo café. Eu já experimentei uma vez. É que nem cevada. Cevada também é ruim, quando misturam cevada no café. Então, e aí, na opção do preço do café, o pessoal está ressuscitando aí o café de milho. Esse é horrível, esse é ruim que... Tá louco, senhor. Já tomou isso, não? Já tomou. A pessoa está suscitando cevada, de tudo. Chá. Eu já falei, vão vender café. Lembra que antigamente você tomava um cafezinho? O quê? Acabou esse negócio de cafezinho de cortesia. Já era, meu amigo. Já era. Cafezinho vai ser servido agora em doses, né? A um preço exorbitante. Vai ser servido numa taça. Bebida fina. Que tempos, Silmar, que tempos. Boa semana para você que está só começando. Abraço, amigo, e até amanhã. Um abraço, boa semana para você e toda a equipe aí. Até a próxima.